Olá, nós estamos em mais um audiocast, o podcast da semana do pastoreio. E hoje eu tô aqui para falar sobre o desafio do pastoreio de crianças. Então, quando nós compreendemos a visão do pastoreio, ou seja, a respeito do chamado de Deus para aquilo que cabe ao meu trabalho e ao seu trabalho, no desafio de orientar as crianças, as suas famílias, mas também acolher, exortar e entregar um alimento saudável que vá nutrir os cordeiros, temos muitos e muitos desafios. Eu acredito que se eu pudesse direcionar e pontuar alguns, eu colocaria primeiro essa falta de visão, a dificuldade que muitos de nós temos de entender o nosso chamado, entender o porquê Deus nos colocou ali naquela igreja, com aquelas crianças, e muitas vezes o dia a dia e as tarefas do dia a dia fazem com que aquilo consome o nosso tempo, as nossas prioridades, e nós não conseguimos nos dedicar ao chamado de Deus, e muitas vezes não temos nem a compreensão, de que fomos chamados como pastores. Assim como eu falei com vocês, nos dias anteriores, sobre que nós não estamos falando da nomenclatura do pastor, nós não estamos falando que você deve eleger um grupo de pessoas e colocarem essa nomenclatura dizendo agora são pastores de criança, mas nós devemos envolver a nossa equipe, o ministério qual nós fazemos parte, como somos pastores na função, na preocupação daquilo que nós estamos alimentando, em usar as oportunidades do dia a dia, as dificuldades das crianças para ali elas receberem uma exortação, um consolo, um direcionamento através da palavra. Então, essa falta de visão, eu acredito que ela é um desafio muito grande dentro realmente do ministério infantil, Então, que o Senhor possa abrir a nossa visão. O segundo desafio que eu posso inovar é não ter essa visão e depois do seu pastor e a sua igreja não possuir essa visão. E às vezes a gente fala, nossa, eu queria que minha igreja tivesse essa visão, esse pastoreio, que investisse das crianças e que fosse uma igreja participativa. Eu quero te dizer algo que talvez possa até te chocar, mas o chamado é seu. A visão é Deus que vai te entregar. Então é você que tem que apresentar, é você que tem que mostrar a importância do ministério, é você que tem que levar com seriedade. A sua igreja, o seu pastor, te dar abertura ou ter a visão, vai ser uma consequência de um trabalho que você já está fazendo há muito tempo nos bastidores. Então, o que eu vejo hoje em dia é que nós estamos numa era de resultados imediatos. E toda árvore, ela leva um tempo para produzir os seus frutos. Muitas vezes você começou agora. E o tempo, às vezes eu nem falo muitas vezes de tempo como kairos, no sentido de tempo cronos, mas de tempo no kairos, no tempo de Deus, E às vezes você está vivendo os processos da poda, do plantio, você está sendo regada. E no tempo certo você vai produzir frutos. Só que você precisa cuidar das suas raízes. Então, você precisa cuidar daquilo que te alimenta. Você precisa cuidar aonde está o seu coração nessa obra. No tempo do anonimato, dos bastidores, no tempo quando os nossos maridos, os nossos pastores, os nossos líderes não vê os frutos que nós podemos gerar, é um tempo muito difícil. Porque parece que as pessoas não acreditam no nosso chamado, parece que as pessoas não testificam aquilo que nós carregamos. E você persistir vai fazer a diferença. E aí, quando os frutos começarem a nascer, você não vai precisar falar, você não vai precisar, porque o fruto, ele se apresenta. Um fruto bom, os outros falam dele. Os outros olham e falam, olha que fruto gostoso. Quando você come um morango e esse morango tá doce, você não guarda só para você. Vai chegar uma outra pessoa e você vai falar dele. Você vai falar, nossa, experimenta esse morango, olha que delícia. Então aprenda no desafio do pastoreio. Tudo acontece nos bastidores. E trabalhe
ao ponto de você não precisar se apresentar. Trabalhe muito, leve a sério o chamado que você não precisa colocar a agenda aberta, você não precisa explicar para as pessoas aquilo que você faz, porque você vai ter feito tanto que Deus mesmo vai te levar. Deus mesmo vai abrir os olhos do seu pastor, Deus mesmo vai te direcionar para os lugares aonde você deve caminhar, para as crianças que necessitam da palavra que você carregue. Mas enquanto isso, mantenha a sua chama acesa. Um dos grandes desafios do pastoreio com crianças hoje é, primeiro, mudar a visão que nós temos a respeito do nosso trabalho e depois, trabalhar tanto para que os nossos frutos nasçam e que as outras pessoas que estão ao redor de nós vejam aquilo que a gente plantou, cuidou, regou no secreto. E aí sim é o tempo de vir a público. E aí sim você vai viver uma nova etapa no seu ministério. E aí sim as portas vão se abrir, os projetos que você queria apresentar lá atrás. Aí sim o teu pastor vai começar a dar credibilidade, vai dar confiança para você. Mas antes de você ocupar esse lugar, há muita renúncia, entrega e esforço que você deve fazer. Ninguém tem um rebanho fortalecido sem ter noites em claras, muito choro, muito trabalho e muito esforço.